Você vai ouvir agora uma mensagem de poder na voz do reverendo Sandro Begnami. Ouça e seja ricamente edificado. O versículo que nós vamos ler é o versículo 31, Juízes 3, 31. Acharam? Amém? Está dizendo assim a palavra do Senhor: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Aleluia. Vamos agradecer, Senhor, querido e amado Pai, obrigado pela presença do Senhor no meio dos louvores. Obrigado porque o Senhor está ministrando ao coração da igreja do Senhor. Obrigado pelas ofertas e dízimos que já foram trazidas até o altar. Mas muito obrigado porque nesta hora a palavra do Senhor foi lida por mim junto com os meus irmãos. Espírito Santo, trabalha nos nossos corações. Fala conosco. Nós viemos aqui com o objetivo, meu Deus, de te dar louvores, de congregarmos juntos, de orarmos juntos, de exercitarmos a nossa fé, de nos fortalecermos para mais uma semana. Mas nós viemos aqui porque nós sabemos que a tua palavra é poderosa para nos responder os questionamentos e os problemas que tem nos afligindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a palavra do Senhor nesta hora possa entrar no coração de cada um de nós e possa nos fortalecer e nos fazer guerreiros mais do que vencedores sobre o império das trevas. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela palavra e por este momento de oração, no nome maravilhoso de Jesus. Quem pode assentar-se dizendo um glória a Deus, um aleluia e um amém ao Senhor. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu muito me alegro. Eu queria rapidamente só dizer uma coisa para os irmãos e fazer um pedido a vocês, para que nós possamos orar por Israel. A igreja, ela sempre tem orado da maneira local e geral, eu creio nisso, espalhada pelo mundo, por Worcester, por todos os lugares dos Estados Unidos, enfim, pelo mundo. Ela sempre tem orado por ela, e ela precisa cumprir aquilo que está também na palavra, que é orar pela paz em Israel. Israel está em guerra contra os palestinos. Isso não é só uma guerra que nós podemos dizer assim, entre desavenças de povos, mas isso é uma guerra relacionada à religiosidade. É algo bíblico que já tem acontecendo há muitos e muitos anos. Você conhece um pouquinho o Antigo Testamento e você vai perceber que os palestinos, a vontade deles é de aniquilar Israel, é de tirar Israel de uma vez por todas da face do mapa da terra. Mas Deus não vai deixar isso, porque Israel, porque está em guerra, porque está em desavença e porque está naquele lugar pelo qual Deus prometeu a Abraão. Isso nos mostra que brevemente Jesus Cristo há de voltar para buscar a igreja. Aleluia. Quero te pedir, ore por Israel. Peça a Deus para fazer a vontade dele sobre Israel. Israel é o foco dos olhos do Senhor, e é o foco da igreja também, oração, quando pede a Deus para abençoar o povo dele, o povo de Israel. Amém? Mas quando nós olhamos aqui para a Bíblia e vemos no dia contemporâneo, nós estamos vivendo, Israel vivendo nessa desavença, isso não é anormal aos nossos olhos. Isso não é de nós nos assustarmos, porque Israel no ano de 2014 entrou em guerra contra os palestinos. Isso já é de muitos anos atrás. E nós percebemos aqui, nesta transição bíblica, que o povo de Israel, o povo de Deus, da maneira que nós podemos dizer assim, para conquistar aquilo que Deus prometeu, ele teve que lutar. Ele teve que enfrentar os seus inimigos. Ele teve que marchar, ele teve que ser destemido. Ele teve que ter fé no Senhor e coragem para tomar posse de uma promessa por meio de confiar no Senhor da fé e prosseguir ouvindo e crendo em uma direção de Deus para tomar posse de uma terra.
nós vamos perceber que Deus, nesta transição, quando lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, começo do livro de Josué, que antecede aqui o livro de Juízes, Deus levantou a Moisés para libertar o povo de Israel lá do cativo do Egito. E quando Moisés morre, Deus levanta um homem chamado Josué, que viveu ao lado de Moisés e presenciou as duras batalhas que Israel já estava passando pelo decorrer dos anos. Presenciou também Deus fazendo milagres maravilhosos, coisa tremenda. Deus abrindo o mar, Deus trazendo carne, mandando codorniz, Deus fazendo o maná cair do céu, Deus livrando das mãos dos inimigos, transformando a água amarga em água doce. Tantas coisas Deus fez. Até mesmo Deus é tão amoroso e maravilhoso e compassivo e misericordioso que nós presenciamos que Deus colocava uma nuvem para proteger o povo do sol escaldante do deserto, e à noite Deus aquecia, porque o deserto à noite é frio, é o inverso. Deus colocava uma coluna e colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo, para eles não morrerem no meio do deserto. Deus é tão poderoso que Israel foi prosseguindo. Deus foi levantando líderes, homens. Josué é levantado, mas quando Josué começa a conquistar a terra, nós sabemos que tudo nessa vida passa, até mesmo a nossa vida. Josué vem a morrer. E Deus aí começa então a levantar os chamados juízes para poder continuar prosseguindo Israel como organização de povo de Deus e de nação. E aí nós percebemos aqui, mais precisamente nesse texto, nesse período que nós estamos vendo aqui, que Deus levanta homens, levanta mulheres, e esses Deus coloca para legislar a sua lei, para reger a lei e colocar uma ordem no meio do povo. Mais interessante nós percebemos quando nós lemos o livro de Juízes, irmão, só para dar uma passada para nós podermos conscientizar daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer nos mostrar por mensagem do povo de Israel, é que quando Deus levantou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sucessivamente todos chamados juízes que traziam a lei e implantava a lei do Senhor, e o povo obedecia, o povo estava bem, estava tudo normal, a bênção de Deus estava, o povo obedecia, tudo era muito maravilhoso, Deus os livrava dos problemas, os juízes estavam ali para auxiliar, para trazer a lei, para legislar a causa das pessoas de desavença. Enfim, o juiz não só pregava a palavra, não só trazia a palavra, mas ele colocava ordem em todas as questões também sociais do povo, porque Deus já havia dado lá junto com os 10 mandamentos a Moisés, leis sociais, leis de organização das tribos, das famílias, das províncias, do governo de Israel. Deus também deu isso a Moisés. E aí, queridos e amados irmãos, quando, olha para você ver uma coisa interessante, morreu aquele primeiro juízo, segundo, terceiro, no meio, um morre e Deus levanta o outro. A palavra de Deus fala que eles desviavam-se da presença do Senhor, que eles deixavam a lei do Senhor, que eles abandonavam tudo aquilo que havia escutado, não tinha ninguém para podê-los levar avante, para poder colocar ordem, podemos dizer assim, na nação israelita. E o que acontecia com eles? Eles começavam a desviar da presença do Senhor. Quem lembra aqui de um personagem que foi juiz, chamado Gideão? Levanta a sua mão aqui. É muito falado sobre Gideão, existem tantos outros que nós podemos perceber que a palavra de Deus nos fala. E quando um juiz morria, passava o tempo dele legislar, dele ser o juiz, o povo desviava. Mas Deus, como é um Deus compassivo, mas um Deus também de justiça, não só de amor, Deus então tocava nos inimigos, nos adversários de Israel, para poder oprimir Israel e para fazê-los conscientizar que longe da presença de Deus não tem vitória, que longe da presença de Deus não tem sucesso, que longe da presença de Deus não tem alegria, que longe da presença de Deus não tem toda sorte de bênção, que longe da presença de Deus a nossa vida, a nossa caminhada vai ser somente de perda. E os adversários oprimiam Israel, subjugavam Israel, roubavam os seus campos, roubavam o seu gado, fechava todas as estradas
que faziam então com que as pessoas comercializassem as rotas comerciais. Eles fechavam tudo, saqueavam todas as pessoas e ainda oprimiam Israel por 8, por 10, por 20, por 15, por 12. Assim, quando você vai lendo aqui, você vai percebendo que nesse inteirinho, quando Israel dizia, os adversários de Israel, que são os filisteus, os amonitas, os amorreus, principalmente os filisteus, eles começam a oprimir o povo de Deus. E aí eles conscientizam: nós não podemos ficar sem a presença de Deus no nosso meio. Nós não podemos ficar sem alguém que interceda por nós e que nos mostre novamente a lei para nós podermos obedecer e provar da graça deste Deus maravilhoso. E aí eles retrocediam em jejuns, em oração, e buscavam a Deus para mandar novamente um juiz, que era esta época, para poder colocar ordem na casa e na nação israelita. Levantou-se o primeiro, levantou-se o segundo, que foi aqui a palavra de Deus que nos mostra, chamado Eude. E quando Eude passa em uma carreira como legislador brilhante, há podemos dizer assim, um parêntese entre Eude e a legisladora chamada Débora. E aí, queridos, nós percebemos que quando Deus levanta o juiz Eude, coisas tremendas acontecem em Israel. Mas quando Eude passa com seu ministério, com o seu ministério legislando, sendo um juiz, ele passa, o povo aqui no capítulo 4, versículo 1, começa a fazer o que é mal aos olhos de Deus. E aí entra em cena novamente os inimigos de Israel, usados pelo diabo. Escuta bem isso, presta bem atenção para você entender a mensagem. E então os inimigos chamados filisteus, sabe o que eles fazem? Eles começam a cercar aquelas rodovias importantes. Quando eles avistam um agricultor, quando eles avistam um israelita que está com a sua plantação quase para ser colhida, eles então cercam aquele lugar, aquela fazenda, aquele pedaço de terra, e eles saqueiam tudo, matam pessoas, oprimem vilas, oprimem províncias, e eles começam a dominar novamente segundo a ordem do inimigo, mas por um plano de Deus para fazer Israel novamente voltar-se para Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Entre este meio, entre Eude e Débora, surge um homem muito simples, que apenas 24 palavras, entre consoantes e palavras inteiras, vai definir quem ele é. Pessoa tão simples, mas tão usada para marcar o seu tempo e a sua geração. A palavra do Senhor fala que os filisteus vêm e ele começa a saquear aquela região que este homem chamado Sangar mora. A palavra de Deus vai nos falar que Sangar era filho de Anate. Anate, para alguns estudiosos, vai ser tido como um homem cananeu. Então este homem chamado Sangar, ele não é totalmente, podemos dizer assim, com seu sangue 100% judeu, israelita, porque foi de uma mãe judia casada com um homem cananeu, que podemos dizer que não é um servo do Senhor, um israelita verdadeiro. Mas este homem era um homem muito trabalhador, era um homem muito esforçado, era um fazendeiro que cuidava da sua propriedade, que cuidava das plantações, que cuidava do seu gado, que tinha um zelo maravilhoso por tudo aquilo que ele fazia. E ali uma prosperidade veio sobre a vida de Sangar, sobre a sua família, que ele plantava e colhia, mas por causa da teimosia de Israel e por causa da opressão dos filisteus, diz a palavra do Senhor que os filisteus, ele foi e tentou cercar a fazenda, a casa de Sangar, os bens de Sangar. Mas, amados, a palavra de Deus nos mostra que por somente este versículo e por somente esta atitude, este homem tão simples foi usado, destemido na mão do Senhor, para não deixar os seus adversários vir até a sua casa e acabar com os seus sonhos. Sangar foi um homem que, quando ele viu o adversário vir, ele talvez pensou na sua mente: eu não tenho aqui
tenho uma espada como soldado israelita, eu não tenho escudo como soldado israelita, eu não tenho uma lança como soldado israelita, eu não tenho um arco, eu não tenho flechas, eu não tenho nenhuma arma apropriada, mas na minha mão tem uma lança que eu firo os meus bois para que eles possam ir e atender quando eles carregam tudo aquilo que eu colho. Ou seja, ele tinha um carro de boi, ele tinha bois e ele usava aquele transporte para levar a família, para conduzir os seus bens, os seus sacos daquilo que ele colhia. Ele tinha um grande pedaço de pau com uma ponta com ferro, e ele então domava e direcionava os seus bois. Ele não tinha arco, ele não tinha flecha, ele não tinha espada, ele não tinha nenhuma arma, mas ele tinha um pedaço de madeira, e era bem afiado ali na ponta para poder, queridos e amados irmãos, com ferro espetar o boi e o boi obedecer. Entenda uma coisa: as armas da igreja, elas não são carnais. As armas da igreja não são palavras jogadas ao vento. As armas da igreja são as armas que Deus tem colocado nas nossas mãos, e nestas horas que nós precisamos ter coragem para enfrentar o inimigo, para não deixar ele saquear a igreja, saquear a nossa casa, saquear o nosso trabalho, saquear o nosso sonho, saquear o nosso casamento, saquear os nossos filhos, porque Deus tem colocado armas adequadas para nós podermos ferir os nossos inimigos e vencê-los no nome do Senhor Todo-Poderoso. Levanta a sua mão e adora o nome do Senhor, aleluia. Aos olhos de um homem que não acreditava que ele poderia defender os seus ideais, diz o capítulo de número 5, versículo 6, que os filisteus não podiam deixar ninguém andar pelas vias comerciais e deixarem também eles prosperarem. Estava dizendo, estou falando isso nas minhas palavras, porque todas as estradas estavam fechadas e todas as propriedades estavam cercadas. Os filisteus, escuta bem, eles queriam intimidar, eles queriam tomar as cidades, iriam empobrecer os sonhos daquelas pessoas. Mas Sangar, entre Eude e Débora, se levantou pela causa não só dele, não só da sua casa, não só dos seus animais, não só dos seus filhos, não só da sua plantação, mas pela causa do povo de Israel, porque 600 homens cercaram aquela região, e ele não pensou que tinha ou não tinha armas. Ele pegou a sua vara, que ele usava para domar os seus animais, e ele falou no seu coração, ele pensou na sua mente, colocou no seu coração: eu vou lutar para defender a causa da minha casa e a causa do meu povo, o povo de Israel, aleluia. Irmãos, escuta bem uma coisa que eu gostaria que você aceitasse e entendesse: Sangar e eu e você não devemos aceitar a situação pelo qual o inimigo está tentando contra as nossas vidas, porque Sangar, um só homem que era ele, enfrentou 600 e venceu 600 filisteus com um pedaço de madeira que era a sua arma, mas cheia do poder de Deus na sua vida, e um pedaço de pau na sua mão, e venceu no nome do Senhor. Você pode dar um glória aí nesta noite? Ele não aceitou a circunstância. Por quê? Porque ele entendeu que as armas dele não eram armas visivelmente apropriadas, mas ele entendeu que por mais que não fosse arma visivelmente apropriada, ele entendeu que através dele, ele poderia ser um agente utilitário nas mãos de Deus para uma grande vitória, não só Israel, mas para a sua casa. É da mesma forma que nós podemos dizer: eu não tenho armas humanas, eu não tenho armas como os inimigos
tem armas que vêm contra mim, mas eu entendo que eu sou a arma que Deus quer usar, que eu sou o instrumento que Deus quer usar. Qual é o instrumento que você acha que Deus quer usar? É o seu dinheiro? Pode até usar o seu dinheiro, se você deixar você primeiro ser usado por Ele. É o seu carro? Pode até ser o seu carro também, se você deixar você ser usado pelo Senhor primeiro. Pode ser tudo que você tem, poderá ser tudo que você tem de bem material, mas o que Deus mais quer usar é um elemento humano, é uma mulher, é um homem que se coloca, por mais que é pequenininho, por mais que ninguém dá crédito, por mais que o inimigo quer oprimir ele, quer oprimir ela, ele está dizendo: eis-me aqui, Senhor, me usa, porque eu quero vencer as batalhas, em nome do Senhor. Levanta a tua mão e adora o nome de Jesus nesta noite, aleluia. Escuta bem, queridos, queria te dizer, não despreze as coisas simples, não despreze as coisas pequenas. Deus pode usar uma criancinha, como pode usar uma adolescente, como pode usar uma irmã avançada, um irmão avançado de idade, pode usar um jovem de 18 anos, pode usar um homem de 40 anos, pode usar uma pessoa que só tem um olho, pode usar uma pessoa que só tem uma perna. Deus pode usar uma pessoa que está passando por uma enfermidade gravíssima. Se aquele ou aquela se colocar como pessoa pelo qual, como servo pelo qual Deus possa usar, Deus vai usá-lo para glorificar o seu nome, aleluia. Não subestime, escuta uma coisa, as coisas pequenas. Não subestime a sua igreja que você congrega, não subestime a igreja vizinha, porque talvez tem 5, 6 pessoas. Deus não precisa de quantidade para poder usar. Deus precisa de homens e mulheres que não vejam a dificuldade, mas que encarem com coragem e falem com o Senhor: me reveste, Senhor, porque aquilo que eu tenho, a arma do Senhor que eu tenho, eu vou usar para vencer os meus inimigos, inimigos da casa do Senhor e da minha casa, aleluia. Sangar, ele não aceitou a situação, um só venceu os 600. Sangar, ele viu que não tinha arma apropriada como do inimigo, mas ele considerou como um agente importante para Deus poder usar. A palavra do Senhor fala em Zacarias 4:10, porque quem pode desprezar o dia das coisas pequenas? Zacarias viu a revelação de Deus e ele perguntou: pois quem pode desprezar naquele dia as coisas pequenas? Não despreze o chamado que Deus tem na sua vida, não despreze as pessoas que Deus está usando e vai usar, não despreze aquele que Deus vai levantar. Deus levanta quem Ele quer, Deus faz da forma que Ele quer, Deus vai te usar, meu irmão, para você vencer as suas guerras. Mas entenda, não despreze as coisas pequenas. Deus usou Sangar, usou, mas Deus também vai usar a sua vida, vai usar esta igreja, e o nome dele vai ser adorado e glorificado, e a vitória vai ser deste povo que está aqui. Levanta a sua mão se você quer vitória, se você já crê pela fé na vitória de Deus na sua vida, aleluia. 1 Coríntios, escute esse versículo importante, maravilhoso e confrontador, que o inimigo range os dentes quando escuta esse versículo. 1 Coríntios 27 em diante está dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, que o mundo considera ela como vis, não que Deus considera, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós, escuta isso, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pega a sua mão e glorifica o Senhor, aplaudindo, glorificando, porque Deus vai usar você, que o mundo desprezou, que Satanás quer humilhar, para vencer 600, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Não subestime as pessoas simples, as coisas simples. Entenda, escuta uma coisa, um conselho que eu te dou como pastor, que pastoreou uma igreja por 9 anos, e agora eu continuo pastoreando como segundo pastor de uma igreja. Não subestime
as coisas pequenas. Não subestime, querido. Não subestime uma igreja porque ela tem poucas pessoas dentro dela. Não subestime porque talvez ela tem grande número de pessoas dentro dela. Tendo pouca ou grande, não importa para Deus. Deus quer número, quer, mas Deus quer pessoas que não se conformam, que não aceitam o inimigo colocar a banca e dar o seu grito de vitória. Deus está olhando tanto para a grande, para a pequena, e achando e focalizando em pessoas que estão falando com Deus: me usa, Senhor, eu quero ser um canal na tua mão, eu quero ser um guerreiro na tua mão, eu quero ser como um juiz na tua mão, eu quero ser como um homem que tem a vara como sangar na minha mão, e se for para espetar os inimigos, eu vou no nome do Senhor, cheio do teu poder, porque o inimigo não vai me humilhar, não vai tomar o meu território, não vai roubar a minha bênção, porque a minha bênção está no Senhor. Aleluia. Não subestime o tamanho da igreja, não subestime quem Deus quer usar, mas entenda que Deus pode usar você, usar a mim, e o nome dele será adorado e glorificado. Vale outro glória e outro aleluia. Olha que coisa interessante, um pensamento que uma pessoa, ela falou assim, que todo carvalho começa com uma semente. Você conhece a planta, a árvore chamada carvalho? É uma das árvores mais rígidas, mais duras, o seu tronco, o seu caule, que muitas pessoas almejam pegar o carvalho para poder colocar naquela época como estacas, fazer móveis, por causa da rigidez da madeira. Mas escuta uma coisa, para tornar-se uma árvore, ela não nasceu grande. Para vir a ser uma árvore frondosa, forte e utilitária, ela não nasceu grande, ela precisou de mãos para poderem jogar a sua semente. Todo carvalho precisa começar pela semente. Tudo na nossa vida precisa começar pelo princípio, pela semente. Se é com lágrimas, vamos semear com lágrimas. Se é com joelho, vamos começar no joelho. Se é com jejum e oração, vamos começar com jejum, com oração. Se é com evangelismo, vamos começar com evangelismo. Se é com palavra de profecia de vitória, vamos profetizar a nossa vitória pela fé. Sabe por quê? Porque daqui a pouco Deus vai fazer crescer os nossos atos de justiça, e nós vamos chegar até o denominador comum, que é a vitória de Deus na nossa vida. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Todo carvalho jamais começou a ser grande, ele começou através da semente, aleluia. Quem era Sangar e quem nós temos que ser? Pessoas justas, pessoas tementes a Deus, pessoas que se desviem de todo mal, queridos. Preste atenção aqui que eu gostaria de te dar essa recomendação. Os homens e mulheres que alcançaram as vitórias de Deus não foram porque eles jamais pecaram. Eu louvo o nome do Senhor, que todo homem e mulher de Deus bíblico que está aqui nessa Bíblia com 66 livros, Antigo e Novo Testamento, todos eles, Deus não escondeu as suas falhas. Deus revelou que eles eram vulneráveis, falhos, limitados, mas todo homem e mulher de Deus que alcançaram vitórias, eles tiveram características que vieram de Deus, bem distintas na sua vida, como essas que eu citei aqui. Foram pessoas que não negaram ser justas, foram pessoas que jamais deixaram de ser tementes, elas temeram a Deus em todas as circunstâncias. E todas estas pessoas, homens e mulheres de Deus, que alcançaram as suas vitórias, elas foram pessoas que desviaram do mal e começaram e continuaram a fazer coisas e ações boas, porque Deus estava movendo a vida delas. Sangar, quando viu os filisteus vindo em direção à sua casa para tentar roubar os seus animais, para tentar saquear a sua plantação, ele levantou a sua vara e ele falou: eu vou contra eles, mas eu vou vencê-los, porque Deus é comigo e a vitória vai ser minha. Diz a palavra aqui, e ela não mente, que é a palavra de Deus, eu creio nela. Você crê também? Diga amém. E é somente aquele homem venceu 600
filisteus, derrotou 600 filisteus. E olha que outra coisa interessante, e também ele libertou a Israel. Eu creio aqui, pela minha interpretação bíblica, pela história que eu posso interpretar aqui, irmãos, a palavra de Deus me dá este entendimento, que se Sangar não se levantasse, os filisteus, que eram 600, poderiam vir muito mais 600, mais 1000, mais 2000, mais 5000, e aí é aumentando, porque quanto mais eles vão tomando posse das terras, mais soldados vêm para fortificar, para poder implantar aquele reino, e eles vão tomando, eles vão fortalecendo a sua retaguarda e a sua dianteira. Aqueles 600 poderiam tornar 6.000, poderiam tornar 60.000, poderiam tornar 120.000, e dominar todo Israel, e acabar com Israel. Mas Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo, um homem justo, um homem corajoso, um homem que cria em Deus, um homem que não tinha armas humanas, mas armas espirituais e um pedaço de madeira, e ele foi e venceu 600. E aqui diz que Israel foi salvo por causa da vida de Sangar e por causa da presença de Deus. Aplauda o Senhor, porque Deus vai usar as coisas simples, você e eu, para que o nome dele seja adorado e glorificado. Aleluia. Olha que coisa interessante, Salmo 37, versículo 23 e 24 está dizendo assim, para nós podermos ficar muito mais alegres e felizes. Está dizendo assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o susterá com a sua mão. Aleluia. Nós podemos até vacilar, podemos até errar, mas os passos de um homem que é bom, Deus vai confirmando o pé direito, o pé esquerdo, o pé direito, o pé esquerdo, e ele vai conquistando, os inimigos vão enfraquecendo, vão sendo vencidos. E aí sabe o que acontece? Daqui a pouco a bandeira de Deus, a bandeira da nossa vitória, ela é colocada no solo, e o Senhor é adorado através das nossas vidas. Amém? Os passos, guarda isso, de um homem e de uma mulher boa vão ser confirmados pelo Senhor. Querido, não subestime a sua simplicidade, não subestime as pessoas que Deus quer usar, porque cada passo seu e meu, Deus vai confirmando. Mas escuta bem, seja bom, fuja do mal, seja justo, tenha fé, tenha coragem, seja consagrado a tua vida ao Senhor, e com certeza cada passo vão ser os passos de Deus através dos seus passos. Cada conquista Deus vai demarcando, Deus vai impregnando através de você e vai marcando o território, para que quando você realmente levantar a bênção que Deus tem através da sua mão e dizer: só o Senhor é Deus, o Deus do céu, confirme na sua vida a grande vitória que Ele tem para você. Levanta a sua mão e dá um glória ao nome do Senhor aí nesta noite. Quem crê que Deus está, aleluia, confirmando os seus passos, diga outro glória a Deus e aleluia nesta noite. Que coisa maravilhosa. Quem foi Sangar? Eu creio uma pessoa muito simples, mas também uma pessoa que Deus quis usá-la. Segunda coisa que eu percebo, que Sangar também precisou de ser um homem que superasse as probabilidades. Probabilidades, amados e queridos irmãos, para você que talvez é confusa essa palavra, são as maneiras pelos quais você tem pensando o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, e aí você, pela sabedoria, pela graça, pelo seu pensamento, vai pensando uma forma pelo qual você possa trazer alusão àquilo que você precisa e destronar o problema que vem contra a sua vida e chegar ao denominador como uma pessoa solucionadora deste problema. A palavra de Deus fala que Sangar, além de destronar, de matar e de ferir 600 filisteus, ele teve a destreza, a possibilidade, a probabilidade de libertar o povo de Israel. Ele teve, dentre as suas perspectivas,
perspectivas, o seu planejar e o seu lutar de libertar, através da sua coragem, o povo de Israel. Ou seja, precisamos superar as probabilidades, porque o inimigo, ele quer nos vencer. Há uma pergunta para nós nesta noite: qual é a nossa intenção? Vencer ou perder? Qual é a probabilidade que você tem na sua mente? Só derrota? Só escassez? Só problema? Nunca alcançar os seus objetivos? Ou você pode até pensar como os 10 espias. Conhece a história dos espias? Foram 10, mas só 2 voltaram dizendo: olha, temos várias probabilidades. Temos probabilidades como os outros que vieram até agora dizendo: nós vimos homens grandes, nós vimos as dificuldades, eles são grandes, eles são realmente pessoas que têm o domínio das terras pelos quais eles estão. Mas uma coisa também nós temos como segunda probabilidade: vamos entrar, porque Deus é conosco e Ele nos prometeu que nós venceríamos. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Não é só ser masoquista, irmãos. O que é ser masoquista, pastor? É aquela pessoa, não é, que ela sempre quer sofrer, que ela sempre está dando uma de coitadinha. Não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos de entender que as dificuldades estão aí, que os problemas estão aí, mas que Deus é maior conosco nas nossas probabilidades. Nós sabemos, nós como crentes, irmãos, nós não podemos só ficar fantasiando as coisas, né? Deus é Deus de vitória. Quem crê que Deus é Deus de vitória aqui? Amém? Precisamos falar: Deus vai dar vitória, Deus está com você. Essas palavras nós temos que usar. Mas nós precisamos de entender que temos uma outra probabilidade: perder. Temos uma outra probabilidade: o inimigo pode chegar e minar tudo. Nós temos que ter essas duas perspectivas na nossa vida. E eu creio que Sangar e aquelas pessoas que viram aquela circunstância poderiam ter essas perspectivas, poderiam ter essas probabilidades. Podemos e temos que ter a realidade dos fatos na nossa vida. Temos problemas, estamos com problemas, estamos enfrentando dificuldades. Quantas dificuldades nós enfrentamos aqui como imigrantes indocumentados nessa terra? Estamos com os problemas na nossa frente, ou até mesmo dentro da nossa casa, ou até mesmo nos cercando conosco. Mas uma coisa nós precisamos de entender: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará nesta noite. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Supere estas, escuta isso, probabilidades de dar errado. Podemos vencer ou perder. Mas agora tem uma coisa: a escolha é de quem, irmãos? De Deus. Deus jamais vai perder uma batalha. Deus jamais vai desamparar um filho, uma filha sua. Deus jamais vai desamparar a igreja. Deus jamais vai te deixar no meio do barco e você afundar no barco. Deus jamais vai te deixar queimando no fogo como aqueles 3 homens na fornalha e te abandonar lá dentro da fornalha. Mas algo nós precisamos de ter como probabilidade na nossa vida: vamos superar a probabilidade negativa. Vamos superar o problema. Por quê? Porque eu nasci para ser um vitorioso no nome do Senhor. Eu nasci para lutar. Eu nasci para ser justo. Eu nasci para ser um servo do Senhor. Eu vou levar salvação e libertação para minha causa. E Deus vai ser comigo. Adora o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Supere as probabilidades erradas, negativas na sua vida, de perda. Comece a visualizar a vitória de Deus na sua vida. Sangar libertou a sua casa e deu a libertação ao povo de Israel. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso ter como meta para superar as probabilidades é que eu não posso perder as oportunidades na minha vida. Aleluia. Se eu quero superar, escuta bem, as probabilidades de perda e ter o sucesso da vitória, eu preciso de dar valor à oportunidade que está na minha mão. Agora pensa comigo aqui, irmão.
A gente fica pedindo a Deus bênção, não ficamos pedindo a Deus, meu Deus, me abre uma porta de trabalho melhor, Deus prospera, eu quero comprar um carro melhor, Senhor, eu quero comprar uma casa, Senhor, eu quero ter um green car, Senhor, eu quero casar, Senhor, eu quero ter filhos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, eu quero ser usado na tua obra, Senhor, eu preciso de aprender a tocar um instrumento, eu preciso, Senhor, de estudar a tua palavra, Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, tanto na questão familiar, na questão material e na questão cristã e ministerial. Nós queremos algo de Deus na nossa vida, amém? Vale um amém da igreja do Senhor aí, amém? Então, para o preguiçoso nunca vai haver o sucesso. Para aquele que sempre vê a segunda opção, que é a opção da perda, nunca vai haver o sucesso. Então, quando vier a oportunidade na tua frente, encare esta oportunidade, porque a oportunidade única deve ser encarada e ela deve ser tomada posse nas nossas mãos, e nós venhamos dizer para estas oportunidades: nós não vamos deixar você esvair das nossas mãos, nós vamos tomar você nas nossas mãos, porque esta oportunidade que é você na minha mão vai ser bem usada, e eu vou ser instrumento de Deus para ser usado, tomar posse da minha bênção. Quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Eu não esqueci uma coisa que foi diretor meu e da minha esposa de seminário da Faculdade Teológica lá no Brasil, no Paraná. Ele um dia falou comigo, ele chama Joel Perrot, já aposentou, já jubilou como pastor, pastoreou mais de 40 anos. Ele falou assim comigo: Sandro, quero te ensinar uma coisa. Quando vierem oportunidades na sua vida, não perca. Não deixem elas passar. Porque elas poderão ser as únicas naquela área na sua vida. E se você deixou passar, elas nunca mais vão voltar na sua vida. Isso inclui tudo, irmão. Se nesta noite é a oportunidade para você ainda que não confessou Jesus como seu Senhor, não perca esta oportunidade nesta noite, aleluia. Se esta noite é a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade de você pedir perdão a alguém, de você consertar com alguém, conserte, aleluia. Se nesta noite é a oportunidade para você chegar amanhã e aquela proposta de trabalho, por mais que seja menor do que a sua visão, do que aquilo que você está esperando, encare ela, aceite ela, vá como um desafio para a sua vida, vença este desafio, porque Deus será com você e vai te abençoar, aleluia. Eu creio e penso na minha mente, Sangá sendo sem armas humanas, territoriais, sem armas bélicas na sua mão, poderia desistir, poderia deixar de lado, se colocar como mais um neutro, não é? Quantas pessoas são neutras nas situações? Porque são medrosas, não têm coragem. São pessoas que jamais prosperarão por causa das oportunidades que vêm. Elas não têm coragem de enfrentar as oportunidades que Deus está dando para ela. Ele poderia falar: eu sou só um só, minha família é tão pequenininha, minha terra é pequena, vou deixar eles saquear tudo, daqui a pouco eles vão embora e eu planto. Mas se ele tivesse deixado aquela oportunidade passar, irmão, ele poderia deixar a oportunidade da vida dele ser abençoado e dele ser usado por Deus na terra de Israel, para libertar o povo de Israel, para aniquilar os inimigos de Israel, que eram os filisteus, naquela época, naquele dia. Mas ele abraçou, ele tomou posse da oportunidade, venceu a sua guerra e venceu a guerra do povo de Deus. Dá glória ao nome do Senhor aí, amém? Então não perca a oportunidade. Escuta uma coisa, trazendo aqui para o nosso âmbito espiritual e cristão. Talvez a pessoa que está do seu lado lá no trabalho, pastor Geraldo, nunca vai chegar até ele para evangelizar, porque nunca vai ter contato com ele, que nunca vai conhecer ele. Talvez a pessoa que o presbítero divino tem contato lá na companhia, eu nunca vou conhecer essa pessoa. Mas você, eu, ele e todos os demais irmãos aqui, temos esta oportunidade de falar do amor de Jesus para estas vidas. Temos a oportunidade de encarar as dificuldades com a unção, poder de Deus e vencermos, porque Deus quer usar as pessoas simples, mas Deus quer usar as pessoas que superam as alternativas e que escolham as oportunidades, a verdadeira alternativa, e receba uma grande bênção e seja uma grande arma na mão do Senhor. Quem quer ser arma na mão do Senhor aí? Quem quer ser instrumento na mão do Senhor? Então nesta noite,
Coloque na posição que Deus quer e Ele vai te usar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Vou terminar aqui dizendo que nós devemos sempre confiar no Senhor para vencer as probabilidades na nossa vida. Devemos sempre usar do poder do Senhor através da oração, através do jejum, para nós podermos escolher a verdadeira probabilidade de sucesso na nossa vida. Use, irmão, uma arma poderosa que Deus deu para você, que é uma sementinha tão pequenininha. Deus não está dizendo que a fé, o crer nele, tem que ser grandíssimo, mas está dizendo que se for do tamanho de um grão de mostarda, se nós crermos no Senhor, nós vamos fazer proezas no nome do Senhor, aleluia. Seja confiante no Senhor, tenha fé, aleluia, no poder do Senhor e da sua palavra. Use do poder da oração e do jejum. E em penúltimo lugar, use da autoridade do nome de Jesus que Ele revestiu cada crente, aleluia. E por último, entenda que se você obedecer como um chamado, uma chamada do Senhor, a palavra do Senhor, os ensinamentos, os pastores, as normas do Senhor e da igreja, com certeza você vai ser um candidato a escolher a verdadeira probabilidade e vai ser um libertador na mão do Senhor, vai ser um guerreiro na mão do Senhor. Se você obedecer, crer no Senhor, confiar no Senhor, crer na palavra do Senhor, orar, jejuar e obedecer a tudo, Deus vai te fazer um candidato a ser um vencedor para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Termino aqui dizendo que Deus vai usar as coisas simples para poder glorificar o nome dele. Amém. Vou te dar 2 exemplos aqui e nós ficamos para terminar nesses 2 exemplos. A palavra do Senhor fala que um rapazinho, lá naquela multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus, quando estava com a grande multidão, não tinha nada para comer, não tinham denários para comprar os pães. Ele perguntou se alguém tinha alguma coisa. Sai um rapazinho anônimo com 5 pães e 2 peixes. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou muito mais de 7, de 8, de 9, quase 12 mil pessoas, entre crianças, mulheres e homens. Sabe por quê? Porque alguém anônimo resolveu ser usado nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia. Uma mocinha, a palavra de Deus nos fala que quando ela ouviu falar que o seu senhor chamado Naamã estava com a doença chamada lepra, que ele poderia morrer, ela servia Naamã, tinha um trabalho na casa de Naamã, amava Naamã, respeitava Naamã, sabia que Naamã era um homem de sucesso. Ela sentiu que era a hora dela ser usada e de abençoar o seu Senhor. Correu até a sua senhora e falou: eu conheço um que pode curar o meu senhor chamado Naamã. Vá até o profeta e o profeta vai ter a cura pelo meu Deus, pelo Senhor Jeová, para o meu senhor chamado Naamã. Uma simples israelita, uma mocinha, foi a boca de Deus e deu para Naamã mergulhar 7 vezes e ser curado da lepra e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. E nesta noite, quem é que Deus quer continuar a usar? Somente dos obreiros aqui dessa casa, dos diáconos, das missionárias, dos pastores, dos obreiros, dos levitas? Não, Deus quer usar você também, membro. Você também, meu irmão, que talvez não é um oficial dentro da casa do Senhor. Talvez muitos tenham olhado para você, e você até mesmo tenha olhado para você e só visto probabilidades que não vão dar certo na sua vida. Ou seja, só o lado negativo na sua vida. Eu tenho uma palavra para dizer a você e para contar um pequeno testemunho, e eu prometo terminar por aqui, de um homem chamado Tom McGnahan. Você conhece esse homem? Esse homem foi o fundador da pizzaria chamada Pizzaria Domino's. Quem conhece a Domino's aqui? Ela é muito popular. Este homem, no ano de 1960, iniciou uma pequena loja de uma pizzaria chamada Domino's. Esse homem aqui nos Estados Unidos começou isso. E ele tinha um cardápio vasto. E ele foi no passar dos anos tentando o seu negócio, tentando o seu negócio, tentando o seu negócio. Os investidores, quando ele pediu empréstimo, não acreditavam. E ele foi se endividando. E no ano de 1971,
11 anos depois, ele já devia 1,5 milhão aos credores. Ele tinha uma dívida de 1,5 milhão. Mas ele não desistiu. Ele acreditava no seu negócio. Ele acreditava na sua visão. Ele reveu o seu cardápio. E ele colocou no seu coração uma coisa. E na sua meta: eu vou resumir esse cardápio da minha pizzaria. O que eu vou fazer? Eu vou cortar muitas coisas e vou deixar só a pizza. Eu vou fazer a pizza, ela vai ser feita na hora, ela vai ser fresh, ela vai ser quente, e quando chegar lá na mão do meu cliente, ela vai ser entregue rápida, e ela vai ser bem preparada, e ela vai chegar fresca, não é? Ela vai chegar quente na mão do meu cliente. No ano de 1971, ele devendo 1,5 milhão de dólares, mudou o cardápio, resumiu o cardápio só para a pizza, com esse ideal. Ele acreditou no seu ideal, na sua luta. Ele acreditou que aquela dívida não iria pará-lo. E no ano de 2007, escuta bem, a Domino's Pizza, com este homem, que é considerado um dos homens mais ricos da América, no ano de 2007, ela tinha 6.100 lojas, espalhadas nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Você pode aplaudir, aleluia, a autoridade, você pode aplaudir o sucesso, você pode aplaudir nesta noite a esse Deus. Aplauda aí, irmão, a esse Deus que pode dar muito mais para a tua vida, que deu para Tom também. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda, glorifique o nome do Senhor, amém? Então esse é um testemunho de alguém que acreditou que poderia superar as adversidades da sua vida. Lá em Josué, o Senhor fala para Josué assim: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso. E o Senhor vai falando com ele, não é? Eu vou te dar o norte, vou te dar o sul, onde você pisar a planta dos seus pés. Josué era um jovem sem nenhum tipo de experiência, mas Deus falou lá no profundo, no âmago da alma dele, falou: olha, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que você não tenha que se envergonhar. Medita nele, vive nele, acredite na minha palavra, na minha lei e na minha ordem para a tua vida, e vá com este povo tendo coragem, acreditando, tendo fé, sendo destemido. E aí a última palavra que Deus dá para ele, antes de ele começar uma grande jornada de sucesso para Israel, que obteve o sucesso, Deus falou com ele assim: e eu serei contigo por onde quer que andares, aleluia. A igreja noiva do Cordeiro, este mesmo Deus que deu vitória para Sangar, que deu vitória para Josué, que deu vitória para tantas pessoas que servem a ele e até mesmo que não servem, este mesmo Deus que agiu no sucesso de muitas pessoas bíblicas e até mesmo não, porque a bênção está nas mãos de Deus. Ele abençoa quem Ele quer. O sol nasce sobre justo e sobre ímpio. Precisamos de acreditar no melhor de Deus para a nossa vida, igreja, aleluia, no melhor de Deus para essa igreja, para o teu casamento, para a tua empresa, para o teu filho, para o teu ministério. Quem entrevistar, glória a Ele. E ainda tem um plus, um acréscimo, um mais na sua vida. Você tem Deus na sua vida, aleluia. Se você acreditar, sabe o que vai acontecer? Todas as coisas serão possíveis àquele que crê nesse Deus maravilhoso e poderoso. Não sei o que você está passando hoje. Termino aqui, não sei o que você está passando. Qual é a frustração da sua vida? Sangar, no meio da dificuldade, pegou a sua vara e ele falou: vou encarar esses 600 filisteus. Feriu 600 filisteus e ainda libertou o povo de Israel, aleluia. Esse versículo, escuta bem, com apenas 24 palavras, entre vogais e palavras. Pode ser pequeno, mas o que nos mostra é que ele tem um poder muito grande e nos traz uma motivação muito grande, porque Deus nesta noite vai levantar homens e mulheres que ganhem almas, vai levantar homens e mulheres que prosperem no meio da dificuldade, vai levantar homens e mulheres que vão levantar o brincar aqui dentro dessa igreja e vai dizer: foi o Senhor que me deu, foi Deus que me abençoou. Homens e mulheres que vão trazer almas para dentro dessa igreja, homens e mulheres que vão obedecer os pastores, vão falar: pastores,
contem conosco, porque nós não vamos fugir dessa igreja, nós vamos ficar aqui, porque este lugar, Deus nos colocou para este lugar, para essa igreja ser mais do que vencedora, porque nós fazemos parte dela, aleluia. Se você nesta noite escuta bem, não importa como você está, que chegou aqui frustrado, decepcionado, não crê, a tua probabilidade, não é, jamais vai ser superada, porque você chegou aqui frustrado, você chegou aqui realmente todo dilacerado, todo arrebentado, todo sem fé, não é? Desconfiando até mesmo se Deus pode operar e não. Esta palavra eu tenho certeza, como diz o livro do profeta Isaías no capítulo 55, não vai voltar para Deus vazia, ela vai agir na tua vida hoje, e amanhã, escuta bem, amanhã o teu choro pode tornar em alegria, porque Deus vai começar a operar, mas depende, não é de Sangar, porque Sangar já morreu, já marcou a história, não depende mais de Jesus, porque ele já pagou o preço, depende de você, de assumir o lugar que Deus tem para você, e de você falar, eu vou vencer, porque eu creio no poder da palavra e no Deus que está na minha vida, aleluia. Sai do seu lugar rapidamente e venha aqui receber uma oração, para que eu confirme na sua vida, que amanhã, segunda-feira, Deus vai te levantar para vencer todos os teus inimigos, e você vai prosperar, e você vai ser usado nas mãos do Senhor, você vai ser um ganhador de almas, essa igreja vai crescer, você vai amadurecer, você vai ver algo acontecer maravilhoso sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você assumiu ser simples, acreditar nas coisas simples, acreditar naquilo que o inimigo despreza, que não acredita, que pode ser usado, mas assumiu nesta noite a posição de ser usado para abençoar a sua casa, para abençoar essa igreja, para abençoar vidas, para abençoar o seu trabalho, para abençoar as suas finanças, para mandar essa enfermidade para longe da sua vida, aleluia, oh glória! E para ver Deus usando você e te abençoando na vida espiritual. Fecha os teus olhos agora. Glórias a Deus que todos vieram aqui à frente. Isso nos mostra que você quer se levantar como Sangar. E você vai tomar das armas espirituais. Quais são elas, pastor? As armas espirituais do crente é a oração, é o jejum, é a palavra profética, é a palavra de Deus, é a unção do Espírito Santo, é os dons espirituais. A palavra que você tem saindo da sua boca, que ela possa ser a palavra de Deus para dizer no nome de Jesus, eu vou ser abençoado, eu vou prosperar, eu vou vencer. Esta é a palavra, as armas que Deus está te dando nesta noite para você tomar posse da tua vitória. Fecha os teus olhos, por favor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Feche teus olhos agora, começa a orar, começa a pedir a Deus revestimento da graça dele, começa a pedir a Deus força do Espírito Santo, unção na tua vida, começa a pedir a Deus, Senhor, eu quero ter a arma, não é a arma dos inimigos que eles têm, não é espada, não é arma humana. A palavra de Deus fala que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de todo o principado, de toda a potestade, aleluia. Irmão, o poder, a unção de Deus na sua vida vai fazer toda a diferença para você tomar posse da tua vitória, aleluia. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Eu quero primeiro fazer uma oração para quebrar todo o mal contra a tua vida, e daqui a pouco eu vou tocar na vida de cada um de vocês, abençoando a vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, ora comigo agora, por favor, em nome de Jesus. Nós queremos começar a te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra pregada nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, a tua palavra é poderosa, meu Senhor. Senhor, e nós cremos 100% nesta palavra maravilhosa. Nós cremos 100% neste único versículo, mas que foi uma história verdadeira, real, Senhor, que marcou a vida de um homem, mas também de uma nação, por causa da tua presença na vida de Sangar. Israel e a família de Sangar foram abençoados e livres do mal nas mãos dos filisteus e do projeto do diabo. Senhor, aqui nós estamos. Os dias não são diferentes. Os nossos inimigos não são as pessoas que não são cristãs, mas são os inimigos invisíveis. É Satanás e os demônios que têm agido, usado as pessoas contra nós. Senhor, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, só mudaram os anos e as épocas, mas as lutas são
são as mesmas. Nesta noite, Senhor, reveste essa igreja da autoridade do nome de Jesus, aleluia. Senhor, dá poder à igreja para declarar sobre o problema: eu vou vencer em nome do Senhor, porque eu sou um homem e uma mulher justo, temente a Deus, estou me livrando do mal, e eu creio que Deus vai me usar, aleluia. Fala isso pro Senhor agora, meu querido, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, envolve este ambiente aqui agora. Envolve este ambiente aqui agora, Senhor. Cerca de anjos aqui agora, Senhor, começa a dar autoridade. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.